A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Esta lição hoje tem por título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Gente, esta lição está imperdível. Louvado seja o nome do Senhor. Fosse você, ficaria aí até o final. Você que dá aula também, você que quer aí um conteúdo bacana aí para passar para os seus alunos, assiste essa aula até o final e você verá que os seus conteúdos estarão aí cada vez melhor assistindo esta aula que nós estamos colocando aqui hoje, né? O Banquete de Esther e denúncia, né? A denúncia e o livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui com esta lição, é a lição 12, né? 12ª lição desse trimestre. Esse trimestre tem por título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther. Louvado seja o nome do Senhor. A semana passada nós estudamos a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês lembram que, né, nós citamos aqui que Mardoqueu, ele foi um homem que livrou o rei Assuero de dois homens, Bigtã e Teres, que estavam planejando matar o rei Assuero. E isto chegou ao conhecimento de Mardoqueu, e Mardoqueu comunicou à rainha Esther, que é sua prima, né, prima de Mardoqueu, e a rainha Esther contou para o rei Assuero. E por sua vez ele investigou e viu que era sério realmente aquilo que ele havia falado e mandou matar Bigtã e Teres, os dois eunucos que estavam se levantando contra o rei. E não foi feito nada para recompensar Mardoqueu. Muito pelo contrário, em lugar dele ser honrado, quem foi honrado foi Amã. Louvado seja o nome do Senhor, que era um homem que era muito orgulhoso, a Bíblia vem falando. E o rei, um certo dia, o rei perdeu o sono, uma noite, e pediu ali que lessem o livro onde ficavam escritas ali tudo que se fazia no seu reino. E justamente leram essa história que Mardoqueu salvou a vida do rei, né, da morte. E ali o rei perguntou o que foi feito para esse homem Mardoqueu. E falaram, nada foi feito para ele. E o rei na mesma hora falou assim, vejam quem está no pátio. E quando eles olharam, Amã, que estava entrando para pedir ao rei autorização para enforcar, né, Mardoqueu. Aí, quando Mardoqueu se apresenta na presença do rei, né, que o rei manda buscar, ele estava entrando no pátio. Chega lá, o rei pergunta assim, o Amã, o que é feito para o homem cuja presença o rei se agrada? E no seu orgulho, né, Amã pensou que ele seria esse homem que o rei estava se agradando, até porque o rei havia dado muitos honraria para aquele servo, para o Amã, o primeiro-ministro ali do seu reinado. E o Amã, pelo seu orgulho, falou assim, quem mais, pensou em seu coração, quem mais que o rei se agradaria mais do que a mim? Então ele pediu coisa altíssima, né, achando que seria para ele. Ele falou que seria dado o cavalo que o rei costumava montar. Você vê o orgulho que ele queria sair dando mão de rei na rua. E seria dado o cavalo, as vestes reais, a coroa. E ainda que pegasse um servo, ele estava a fim de humilhar Mardoqueu mais ainda, antes de o matar. Ele queria humilhar mais ainda Mardoqueu, né? Ele falou assim, que um servo pegue nas rédeas, na corda do cavalo e saia puxando de rua em rua e gritando assim, eis aí o homem cuja presença o rei se agrada, e todos teriam que se dobrar, né, se ajoelhar perante ele. Então ele pensou que iria receber esta honraria, já que o rei também haveria assinado um decreto que todo o povo teria que se dobrar perante Amã. E Amã pensou que isso aí iria fazer com que ele mais, né, fosse ilustre, fosse um homem, né, reconhecido. E ali, quando ele falou tudo isso aí que seria dado, o rei, a coroa, tudo mais, para o servo, para o homem cuja presença o rei se agradava,
o rei falou assim: faça tudo o que você falou com o meu servo Mardoqueu. Não deixe se omitir nenhuma das suas palavras, tudo seja cumprido. E você mesmo vai pegar a corda do cavalo e vai de rua em rua, né, gritando: eis aí o homem cuja presença o rei se agrada. E todo o povo era obrigado agora a se dobrar, a se ajoelhar perante Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa foi a lição da semana passada. E hoje nós vamos ver aqui o banquete de Ester. Ela pede, né, para o rei comparecer neste banquete, e ali ela denuncia o cujo, né, esse Amã, mau caráter, esse homem que perverso, e agora Deus dá um grande livramento através da vida da rainha Ester e de Mardoqueu. O rei não voltou atrás com sua palavra, porque palavra de rei não poderia voltar atrás, né? Porém, ele falou, ele deu direito que o povo se armassem, se preparassem para o grande dia da matança, que o povo do reinado ali haveria de achar que iria matar os judeus. Então os judeus iriam estar preparados para enfrentar as lutas, então eles poderiam estar armados, e foi isso que aconteceu. Ao invés deles matarem os judeus que mataram eles, e ao invés de Mardoqueu também morrer na forca que Amã tinha feito de 50 côvados, também foi Amã que morreu justamente naquela forca. Então, amados, nós iremos aqui, né, a mais este assunto, que é muito importante aqui nós estarmos lembrando, louvado seja o nome do Senhor, destas lições, e guardando isso em nosso coração, em nossa mente, para que nós nunca venhamos a ser como este Mardoqueu, que, aliás, como este Amã orgulhoso, que acabou, né, sendo prejudicado pelo seu próprio ódio. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, como eu falei, lição do dia 22 de setembro de 2024, né, o banquete de Ester e denúncia e livramento. E o que nós vamos estudar nesta lição de hoje? Né? Veremos aqui que a rainha Ester preparou um banquete e convidou o rei Assuero e Amã. Durante o banquete, Ester revelou o plano maligno de Amã, expondo sua traição ao rei. Enfurecido ao descobrir a trama do Agagita, o rei Assuero tomou medidas drásticas, né? Ironicamente, Amã foi executado no mesmo instrumento que ele havia preparado para Mardoqueu. Esta lição nos mostra aqui que como Deus julga o ódio, a perversidade e a injustiça, e como ele cuida amorosamente do seu povo, protegendo-o, né, contra as intenções malignas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu tenho até dó de pessoas que se levantam contra uma outra pessoa, a que Deus já tem se agradado daquela pessoa, a que Deus já tem perdoado. Ouça isso no nome de Jesus. Multidões muitas vezes se levantam contra uma pessoa inocente por não gostar, muitas vezes, ou por oferecer riscos ao seu cargo, à sua função, muitas vezes. Às vezes a pessoa persegue um outro apenas porque vê que a pessoa tem competência, tem mais responsabilidade, né? E corre o risco de ele assumir um cargo superior ao cargo dele, e por isso começam a persegui-los, a inventar todo tipo de mal contra aquela pessoa, que é para tirar de reta, para que não tenha competência com ele, para que não tenha aí, que não venha competir com ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, isto é muito perigoso quando a pessoa se levanta contra alguém que Deus tem se agradado daquela pessoa. Deus se levanta do seu trono para tomar as suas devidas providências com aqueles que querem humilhar, que querem se orgulhar em cima de pessoas justas e honestas que fazem as coisas certas. Então, assim, este exemplo dessa lição de hoje vai ser maravilhoso para nós, para que nós possamos meditar. Vamos ter aqui, tirar lições proveitosas para nossas vidas, porque, como diz aqui, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Ester para nossas gerações, para a nossa geração. Então, nós vemos que esta palavra se aplica hoje, né? Essa palavra de Deus aqui não cai por terra, certo? Não cai por terra, porque ela se aplica hoje nas nossas gerações, né? Então, nós devemos tomar cuidado, todo cuidado, né? Como
como dizem, todo cuidado é pouco, para nós não cairmos nesta tradição aí de estarmos orgulhosos, confiando em nós mesmos ou fazendo maldade contra as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Textuário, amados. Textuário está no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Na tradução NVT, diz assim: o coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Louvado seja o nome do Senhor. E na lição está assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, na antiguidade, os reis eram considerados soberanos, soberanos absolutos. Eles detinham todo o poder e ninguém podia ignorá-los. Então, as suas vontades, elas eram praticamente incontestáveis. No entanto, Salomão, um dos maiores reis da sua época, nos lembra que há alguém ainda maior do que os reis terrenos, o Senhor Deus do universo. Ele é o verdadeiro soberano absoluto. Então não há outro. Este é o Deus Todo-Poderoso qual nós seguimos. Então Deus segura os corações dos governantes em suas mãos e direciona os seus caminhos para cumprir seus propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta um rei, um governante, um presidente, uma autoridade querer ser soberano absoluto, porque ele não vai conseguir. O soberano absoluto que nós conhecemos é o Deus Jeová, Criador dos céus e da terra, o Deus que rege todas as nações, todos os corações, é Ele quem tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta o homem querer ser absoluto, ser o soberano, Você sabe o que aconteceu com Herodes, quando Herodes veste as suas vestes reais, senta no seu trono, começa a falar, e o povo grita: é voz de Deus e não de homem. Então aquele homem se orgulhou. Então ele começa agora a se sentir um Deus, ouça isso no nome de Jesus, e na mesma hora a Bíblia diz que ele expirou e morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta, é Deus quem dá o fôlego, é Deus quem dá o ar que respiramos. Então se nós nos orgulharmos disto, nos orgulharmos de nós mesmos, alguma coisa que nós fazemos aí achando que nós somos os tais, Deus abate, amados. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, a metáfora dos rios de água refere-se aos canais de irrigação, como fala aqui em Provérbios 21, versículo 1, que nós falamos agora, que é como águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Então, essa metáfora dos rios de água refere-se aos canais de irrigação que os agricultores escavavam para levar água aos campos, assim como os agricultores cortavam e dirigiam esses canais nos lugares certos. Deus também guia os corações, os cursos dos reis para realizar a sua vontade. A Bíblia está repleta de exemplos específicos desse princípio. Então, naquela época, irmãos, os grandes agricultores, fazendeiros, eles pegavam o rio, com seus servos ali, com seus funcionários, e conseguiam desviar aquele rio, aquelas águas, para onde eles queriam, para irrigar a sua plantação. Assim é o coração do rei. É Deus quem desvia o coração, é Deus quem rege, é Deus quem corta, quem faz com que ele vá mudando ali o curso daquele. Muitas vezes o homem deseja ir por aqui, Deus manda ir por ali. É Deus quem rege o coração do rei nas suas mãos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, não adianta. Porque está acontecendo tantos males, é porque esse camarada aqui está fazendo algumas coisas que não está batendo muito bem. Deus é quem rege. Deus, ele só vai até onde Deus quer. É Deus quem desvia, é como um rio que os agricultores faziam desviar para regar suas plantações. Assim Deus rege os corações das pessoas, louvado seja o nome do Senhor, para mostrar que é Deus quem está no domínio de todas as coisas. Certo? O Senhor disse a Moisés, veja só, o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei, vê que é Deus que torna o coração do homem, obstinado, tudo mais. Vá a faraó, pois tornei obstinado o coração dele e os seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos
como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Esse faraó estava aqui, irmãos, ele estava humilhando dos hebreus, fazendo dos hebreus mais do que escravo, humilhava, né? Louvado seja o nome do Senhor, e achava que era da maneira dele, mas havia uma promessa para esse povo de Deus que ficaria ali no Egito por um tempo, mas depois Deus tiraria dali próspero, né? Em grandes números, e assim aconteceu, né? O tempo de Deus retirar eles dali chegou e Deus operou todos os milagres que nós vamos ver no decorrer dessa lição. Então, isso aí, quando está aqui que Deus manda Moisés ir lá, está no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 1 e o versículo 2 na tradução NVI. Veja só, segundo ponto. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Veja, a outro servo também que Deus toma aqui pelas suas mãos, certo? A Ciro, né? Esse Ciro, a Bíblia não fala que ele era um convertido, porém era servo do Senhor. Veja só. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro, com firmeza, é Deus quem segura o rei, com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam mais trancadas. Isaías 45, versículo 1. Você vê que é Deus quem controla os reis, é Deus quem controla o coração, as mãos do rei, para fazer coisas, louvado seja o nome do Senhor, que esteja no mandado de Deus. Próximo, ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Então, tudo aqui nos mostra que tudo é Deus quem destrona os reis, né? Aconteceu com o faraó, né? Com Nabucodonosor. O faraó estava ali no seu reinado, já havia, o Nabucodonosor já havia tido ali um conselho de Daniel para que ele se arrependesse, né, esse Nabucodonosor, né, que ele se achava grande, né, se achava o maioral, o absoluto, soberano, e houve ali um conselho de Daniel: arrependa-se, faça coisas boas, né, ajude os pobres e tal, que assim Deus, quem sabe, prolongará seu tempo. E ele passou um ano para se arrepender, teve um ano aí para se arrepender e não se arrependeu, virou animal, então foi destronado e virou animal, foi comer capim com os bois. Ouça isso no nome de Jesus. Então é Deus, né, como diz Daniel capítulo 2, versículo 22, se você for lá, você vai ver que é Deus quem destrona, louvado seja o nome do Senhor, e é Deus quem faz todas essas coisas. Ouça isso no nome do Senhor. Então o coração do homem, do rei, do governante está na mão de Deus, né? Irmãos, embora Assuero fosse o rei de Amã e Amã o seu primeiro-ministro, ou seja, os dois homens mais poderosos do reino da Pérsia. Naqueles dias, o futuro dos judeus nunca esteve nas mãos deles, certo? Não, o futuro dos judeus não estava na mão de Assuero, nem de Amã, né? Não estava na mão dele, mas do Senhor, e somente do Senhor é que vem a resposta final. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a verdade prática nos diz assim: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm a um Deus no céu, certo? É lógico, né, como diz Romanos 13 e outras passagens na Bíblia, nós devemos, né, reconhecer as autoridades, nós devemos obedecer às autoridades, mas até enquanto não fere, não infringe aí as leis de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Se um governante, um presidente, alguém estiver infringindo as leis de Deus, aí nós não devemos ter respeito por essas autoridades. Mas se até enquanto eles estão, né, obedecendo às ordenanças de Deus, nós devemos respeitá-los, porque foi Deus quem pôs naquele cargo, naquela função. Ouça isso no nome de Jesus. Desde que ele reconheça que há um Deus no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos reconhecer as autoridades humanas, né? Mas não podemos atribuir um poder acima do que eles têm,
né? Porque Deus dá um poder limitado ao ser humano. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós podemos tirar umas lições maravilhosas para nossas vidas, e nós vamos estar aqui comentando algumas delas, né? O primeiro ponto aqui: as autoridades humanas são limitadas. Vejam só, são limitadas. Embora governantes e líderes exerçam poder sobre nações e pessoas, seu controle é limitado. Eles estão sujeitos à vontade soberana de Deus, né? Que tem o poder de dirigir suas ações e decisões conforme seus propósitos. Não adianta o homem querer fazer tudo sozinho, achando que é o tal. Não. Há multidões de conselheiros, né? Louvado seja o nome do Senhor, tem um bom resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, Deus está acima de todas as autoridades, certo? Então, não importa o quão poderoso um governante pareça ser, existe um Deus no céu que reina soberanamente sobre todas as coisas. Isso nós devemos colocar isso no nosso coração. Por mais, né, importante que uma autoridade seja, por mais importante que uma pessoa se ache, nós não devemos esquecer que há no céu o Deus que reina soberanamente sobre todas as coisas. Então, irmãos, a autoridade final e suprema pertence a Ele, pertence a Deus. E é Ele quem controla o destino das nações. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que controla. Alguém fala assim: poxa, mas está acontecendo tantas coisas horríveis aí, será que Deus não está vendo? Ah, Deus está vendo e está no controle dele. Mas para sofrimento? Sim, também. Ouça isso no nome de Jesus. Quando a pessoa não quer nada com Deus, Deus castiga de uma forma. Deus usa um governante, Deus usa um presidente, Deus usa quem for para castigo daquela pessoa. Mas também aquela pessoa que está sendo usada por Deus para castigar não deve se engrandecer e falar que é Ele que está fazendo, porque é Deus quem está usando. A pessoa é apenas um instrumento, né, nas mãos de Deus para realizar aquilo que está sendo feito. Ouça isso no nome de Jesus. Aí temos aqui, nós podemos aplicar aqui, louvado seja o nome do Senhor, umas aplicações aqui interessantes para nossas vidas, né? Respeitar as autoridades, mas confiar em Deus, ok? Vejam só, respeitar é uma coisa e confiar é outra. Podemos respeitar as autoridades, mas não confiar neles. Confiar em Deus. E embora, amados, nós devamos reconhecer e respeitar as autoridades que governam, não devemos depositar nossa confiança nelas de forma absoluta, né? Nossa confiança deve estar em Deus, que controla até mesmo os governantes. Por isso que Jeremias 17 vai nos falar que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço da carne, né? Como se fosse o seu poderoso tal. Não. Então nós devemos respeitar as autoridades, mas confiar em Deus. O ser humano ele falha, os seres humanos eles erram, eles caem, eles se corrompem, mas Deus não. Deus não se corrompe e Deus está sempre, louvado seja o nome do Senhor, cuidando de nós, louvado seja o nome do Senhor. E regendo aí, está no controle dos governantes. E próximo ponto, né? Orar pelas autoridades é o mandamento, sim, né? Louvado seja o nome do Senhor, devemos orar pelas autoridades, né? Sabendo que Deus está acima de todos os poderes, né? Todos os poderes humanos. Então nós devemos orar por aqueles que governam, né? Pedindo que Deus incline seus corações conforme sua vontade, pois é Ele quem tem o controle final. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós podemos orar, pedir a Deus que dirige, né, os corações desses governantes, mas sabendo que é Deus quem tem o controle final das coisas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 7, versículo 1 a 10. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler aqui rapidinho e vamos partir já para o tópico 1, né? Que vai falar sobre o banquete e a denúncia, né? A instabilidade de Amã. Mas, capítulo 7 de Esther, versículo 1, diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia do banquete. Foram dois dias, né, 2 banquetes que a rainha deram ali, né? Então ele disse no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? Isso é Assuero falando, o rei, né? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther, disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos
e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Quer dizer, se fosse, pelo menos ficasse vivo, mas como escravo, como servo, seria até mais ou menos, não ia morrer, mas fomos vendidos para morrer. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Versículo 7. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, à casa do banquete da rainha do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? A coisa aqui ficou mais complicada ainda para Amã, né? Então já não era só a denúncia da mortandade aí dos judeus, mas também agora o rei entendeu que ele estava querendo abusar dela na própria cama dela, na própria casa, né? Então, saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês perceberam aqui o grau de atrocidades que Amã tinha planejado contra o povo judeu? Até então o rei não tinha a informação de que a sua própria esposa era judia, a rainha Ester, porque Mardoqueu, o seu primo, quando chegou lá, que foram levados ali para o reinado ali de Assuero, a Mardoqueu havia orientado a ela, porque Mardoqueu era um primo pai, digamos assim, que cuidou ela ficou sem os seus pais e o primo cuidou dela como pai. Então ele falou para ela não contar a sua linhagem, de que povo ela era, e ela não tinha contado. Então o rei não sabia de que povo que era a sua própria esposa, certo? Mas aí, como foi vendido todos para morrerem os judeus, inclusive a rainha também, que era um edito do rei, era uma assinatura com o anel do rei, que Amã tinha feito, para humilhar, para acabar com os judeus. Ele não se conformou em acabar só com Mardoqueu, que não se prostrava perante ele, mas também com toda a linhagem de Mardoqueu. Essa perseguição contra os judeus vem desde o começo, A gente vê que o inimigo sempre procurou destruir o povo de Deus. Para quê? Para enfraquecer, para tirar de reto, porque o inimigo, ele foi expulso do céu, o adversário, o diabo, Satanás, foi expulso do céu, então ele quer acabar com aquilo, com o povo de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele não é amigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e vamos aqui seguindo, em direção aqui ao nosso primeiro tópico. Mas eu quero ler aqui a introdução rapidinho, apesar que nós fizemos aqui já a nossa introdução no começo, louvado seja o nome do Senhor, mas vamos ler, então somente ler e nós já vamos pular aqui para o primeiro tópico. Na lição anterior nós vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já pronunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Ester. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui rapidinho para este primeiro tópico. Primeiro subtópico aqui desse tópico 1. A instabilidade de Amã. Banquete e denúncia. O dia foi terrível para Amã,
Cedo saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto aí, né, seu desafeto judeus pelas ruas de Suzã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram aí os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther, né? Capítulo 6, versículo 14. Então Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, na lição anterior, nós encontramos Amã no limiar do segundo banquete, né, oferecido pela rainha Esther, enquanto ele compartilhava suas desventuras com a esposa e os conselheiros. Os eunucos do rei batiam à sua porta, prontos para escoltá-los até o banquete real. Então, o que estaria prestes a acontecer? Qual petição misteriosa Esther revelaria durante o evento? Tudo isso aí pode ser indagação no coração de Amã, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas que será que ela quer revelar ao rei? Já comecei caindo, eu mesmo já puxei agora de manhã as cordas do cavalo, né, para levar Mardoqueu subindo e descendo as ruas e gritando. Esse aí o homem, né, ele deve ter voltado para casa com o rosto coberto, ou seja, no nome de Jesus, né, de vergonha, né, por ver os servos que tanto se dobravam perante dele, e agora está se dobrando perante Mardoqueu, ainda sendo puxado e gritando ainda, Amã gritando ainda, eis aí o homem cuja presença o rei se agrada. Imagina esse cenário, né? Então, Amã, seguindo aí os eunucos, caminhava para o que seria a sua última refeição. Nesse momento crucial, Deus soava um alarme, talvez, né? Quando o Criador chama a nossa atenção, é sábio parar, olhar e ouvir. Acima de tudo, obedecer. Irmãos, eu quero dizer, como diz lá em Amós, que Deus certamente não fará nada sem antes revelar aos seus servos, né, aos seus servos, o que vai acontecer. Provavelmente Amã, né, poderia parar e ouvir o soar de Deus em seus ouvidos e obedecer, mas não fez isto, certo? Então, quando o Criador ele chama a nossa atenção, é sábio nós parar, olhar e ouvir. Se nós pararmos, nós vamos ver a voz do Espírito suave em nosso coração, querendo nos avisar de alguma coisa, querendo nos avisar de um perigo, mandando nós parar de besteira e parar de perseguir as pessoas. Tem pessoas que conseguem, não sei como, né? Perseguir pessoas que nunca fez mal para ele, ouça isso no nome de Jesus, e muitas vezes Deus pede para ele parar, obedecer, ouvir, e as pessoas não fazem isso. Então, amados, aqui nós podemos ver que a esposa de Amã e seus amigos já haviam previsto sua queda diante do povo escolhido por Deus, né, os judeus. Já tinha falado com ele ali, olha, diante de quem você já começou perdendo, sei não, viu? O fim pode ser, quer dizer, se ele tivesse ouvido, tivesse parado com isso aí, talvez, né, tivesse pedido perdão, falasse, declarasse ao rei, fosse em frente e tal, mas não, certo? Então ele testemunharia aí em primeira mão a fidelidade divina nas suas promessas e o cuidado de Deus, né, dispensa aí ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Afinal, como Gênesis capítulo 12, versículo 3 nos diz, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Essa promessa ecoava através dos séculos. Então, provavelmente, Amã, ele tinha conhecimento dessa passagem bíblica de Gênesis capítulo 12, versículo 3, que o povo judeu, sendo um povo de Deus, e seria abençoado todos aqueles que abençoassem outra pessoa, em nome de Deus. E também seria amaldiçoado todo aquele que amaldiçoassem os judeus, ou seja, no nome de Jesus. Então, ele já deveria ter parado por aí, tendo conhecimento de que o povo judeu era o povo de Deus, o povo que, aonde passava, Deus dava vitória, aonde passava, Deus abria mar, Deus fazia muitos milagres, prodígios, reis era destruído, tudo mais. Ele deveria ter
coisa em mente e pensar. Muitas pessoas, né, que a gente vê na Bíblia, que eles temeram ao Senhor, e a Raabe mesmo, ela teve notícia de onde Israel passava, saía lá, né, a profecia de Balaão se cumpria na vida deles, né, onde eles passavam, Deus entregava as nações na mão deles, eles venciam e aquela coisa toda. Então, todos nós devemos saber muito bem disto. Então, nós devemos lutar contra o povo de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, a longanimidade de Deus, né, porém, louvado seja o nome do Senhor. Olha, através dos séculos, a longanimidade de Deus, porém, havia levado Amã a pensar que estava seguro, como diz Eclesiastes 8, versículo 11. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Né? Então, no entanto, essa paciência divina, queridos, é uma oportunidade para o arrependimento, como diz lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Infelizmente, nosso mundo frequentemente interpreta erroneamente essa longanimidade como ausência de julgamento, e não é. Então, isso aí, o pessoal interpreta erroneamente isto aí. Ouça isso no nome de Jesus. Não é ausência de julgamento. O julgamento de Deus vai chegar, certo? Então, vejam só. Frequentemente, né, interpreta que erroneamente essa longanimidade aí, eles pensam que é ausência de julgamento. Quando Deus é longânimo, né? Ouça isso no nome de Jesus. Mas não é. O julgamento uma hora vai vir. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a pessoa pode até pensar, eu estou fazendo isso aqui há muitos anos e nada aconteceu. Uma hora vai chegar. Uma hora o julgamento de Deus chega, né? Que possamos aprender, amados, com a história de Amã e reconhecer que Deus age no seu tempo, mas sua justiça é certa. O alarme soa para todos nós, convidando-nos a refletir e a escolher o caminho da obediência e do arrependimento. Deus, amados, ouça isso no nome de Jesus. Ele está sempre nos alertando. Deus não quer que nenhuma alma se perca, ouça isso no nome de Jesus, mas que todos venham ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, amados, Ele não deixa que algo aconteça sem antes que Ele revele, sem antes que Ele mostre. Para que tu não soa aí tipo uma injustiça, né? Aconteceu isso porque eu não sabia. Não. Deus, primeiro Ele mostra, né? Quando acontecer, se alguém for colocar culpa em Deus, Deus já fala assim, olha, eu te avisei aqui, ó. Aqui foi onde você deixou de me dar ouvido, foi onde você deixou de olhar, de vigiar e de cumprir as minhas palavras. Então Deus não é menino, ouça isso no nome de Jesus. Deus, Ele não brinca de ser Deus. Ele é Deus, Ele avisa e Ele quer que nós obedeçamos a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, o banquete do vinho. Irmãos, o banquete do vinho. Vamos aqui para este segundo subtópico, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, vejam só. Louvado seja Deus. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho, Esther 7:2. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nessas festas e banquetes. O Antigo Testamento ele é enfático quanto aos terríveis males, né? Havia expressa proibição para os sacerdotes numa demonstração da necessidade de fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstência total de vinho era condição para o voto do nazereado, né? Além disso, o texto veterotestamentário, louvado seja o nome do Senhor, ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus, né? No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito. Devemos fingir, né? Aliás, devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem aqui as referências, mas não vou estar lendo porque nós vamos ficar muito tempo aqui atido nesta lição, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse é o 7º banquete registrado aí no livro de Esther. Segundo Walter Mateus, né?
e Chavalas, louvado seja o Senhor. Eles falam assim, ó, os banquetes eram bastante populares entre a realeza persa e também dispendiosos. Heródoto descreve um banquete típico de aniversário em que um animal inteiro foi, né, servido, né, boi, cavalo, avestruz, camelo ou jumentos. Os persas apreciavam de modo especial as sobremesas e a abundância de vinho. Então, no contexto do consumo de vinho, o comentarista faz uma pausa para enfatizar seus perigos. Vejam só, pessoalmente inclino-me à visão de que a abstinência total é mais eficaz do que a moderação. Então, permita-me compartilhar os argumentos apresentados aqui pelo pastor Silas Queiroz. Então, eu acho que a abstinência aqui total do vinho é até mais conveniente, sabe por quê? Porque já viu a pessoa falar assim, evite o primeiro gole? Tem pessoas que começam a beber, começam a ficar alegre demais e aí não param mais e aí acaba se embriagando. Então, o bom mesmo é ficar longe, né? Pessoas que não têm controle. Por que que as igrejas hoje não liberam um pouco de vinho? Porque nós trabalhamos com pessoas que vieram, né, para a igreja, eram pessoas viciadas, muito viciadas, e foram libertas. Se liberar um pouquinho, eles podem, né, ter saudade, né, assim como os hebreus no deserto tiveram saudade do Egito, né, e queriam voltar para lá. Então a pessoa pode beber um pouquinho e agora daqui a pouco ele vai lembrar do passado que eles tiveram e querer encher a cara. E isso não é muito bom. Então vamos aqui apresentar esse comentário. O comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal nos diz assim, ó: em vários lugares no Antigo Testamento, o uso de yain e shecar como bebidas fermentadas, né? Primeiro, a Bíblia descreve os maus efeitos do vinho embriagante na história de Noé, lá no Gênesis 9, versículo 20 ao 27. Então, ele plantou uma vinha, fez a vindima, né, fez vinho embriagante de uva e bebeu. Isso o levou à embriaguez e à imodéstia, a indiscrição e a tragédia familiar em forma de uma maldição imposta sobre Canaã, né? Vocês conhecem ali a história, que viu a nudez do pai e criticou e falou aos seus irmãos, e ali veio a maldição sobre a vida de Canaã. Então, nos tempos de Abraão, o vinho embriagante contribuiu para o incesto, por exemplo, né, que resultou em gravidez na filha de Ló, Gênesis 19, versículo 31 ao versículo 32. Segundo, devido ao potencial das bebidas alcoólicas, né, para corromper, então Deus ordenou que todos os sacerdotes de Israel se abstivessem de vinho, quer dizer, não bebessem vinho, e de outras bebidas fermentadas durante sua vida ministerial. Então Deus considerava a violação desse mandamento suficientemente grave para motivar a pena de morte para o sacerdote que a cometesse. A gente vê, né, lá em Levítico 10, versículo 9 e 11. Então a gente vê que os filhos de Arão mesmo, eles entraram, eles estavam embriagados, foram oferecer fogo estranho e por isso morreram ali no altar, né? E terceiro, amado, aqui terceiro ponto, Deus também revelou a sua vontade a respeito do vinho e das bebidas fermentadas ao fazer da abstinência uma exigência para todos os que fizessem voto de nazireado, né? Salomão, em quarto aqui, Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, escreveu: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Por quê? Uma pessoa que está embriagado não é uma pessoa que não está sóbrio, uma pessoa que está sempre errado, sempre vai fazer coisas erradas. Então, no Novo Testamento, o ensino é não embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito Santo, como diz lá em Efésios 5,18. Então, nós devemos fugir de toda aparência do mal, não é verdade? E abster-nos totalmente de tudo o que não convém aos santos, né? Como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, e 1 Coríntios 6, versículo 9 e o 10, 1 Coríntios 6, versículo 12.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, fica aí a dica, é melhor fugir da aparência do mal. Se você não tem, né, controle, ou se você acha que pode, né, ter essa fraqueza, ter essa caída, ainda para o vício que você tinha no passado, fuja, fique longe. Ouça isso no nome de Jesus. Não fique perto de pessoas, como diz lá em Salmo 1, né? Não ficar na roda dos escarnecedores, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas temos que fugir. Se nós não damos conta de nós mesmos, então temos que fugir, né? Nos abaster dessas coisas, né? Ter essa abstinência. Terceiro subtópico, do tópico 1, qual é a tua petição? Foi a pergunta de Assuero. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam só, vamos aqui, nós ainda estamos aqui nesse primeiro tópico e tem coisas ainda para frente. Espero que, né, nós conclua aí em 1 hora, mas eu estou achando difícil. Mas vamos fazer. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha a fim de atendê-la. O fato de Esther comparecer em sua presença correndo risco de morte e no primeiro banquete ter mantido o suspense quanto ao que lhe afligia deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Então Esther se revelou uma mulher forte e dedicada, denunciando o mau Amã. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria sem perder a compostura, né? Como diz Provérbios 31, versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que interessante, né? Que postura que essa mulher ela teve perante o seu esposo, o rei, e não era por ser rainha que ela seria poupada a sua vida se caso ela errasse no momento desse crucial, não. A Bíblia diz que se ele não apontasse o rei, o cetro de ouro, se o rei não apontasse ali o cetro de ouro para a rainha, e ela não tocar, e ela chegasse a tocar naquele cetro, era sinal de que o rei estava decretando a morte dela, se ele não apontasse o cetro de ouro que eles tinham, para apontar para ela. Então, vocês veem o risco aí que esta mulher, ela corre. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, este segundo banquete é o evento, né, o momento que rompe o silêncio. Mais uma vez, os três estão sozinhos, o rei, a rainha e o primeiro-ministro, né, o mau Amã. Qual é a tua petição? Pergunta o rei a Esther. Qual é o seu pedido? Ele já perguntara isso 2 vezes antes, né, quando ela se apresentara no pátio e ele apontou-lhe o cetro. E depois, no primeiro banquete, mas Esther não lhe respondeu porque não estava na hora. Ela não prosseguiu no assunto, sabia quando agir e quando esperar. É muito bom, irmão, esperar e falar na hora certa. Então, você tem essa mesma sensibilidade? Será que nós temos essa sensibilidade? Sabe quando devemos escutar? Sabemos como devemos falar? E quando devemos nos calar? Será que nós sabemos quanto e quando deve dizer algo? Temos a sabedoria de calar-se até o momento certo? Essas coisas mudam as situações, amados. Você sabe, a pergunta, no entanto, é esta: você está em harmonia com Deus o suficiente para estar alinhado aos seus propósitos? Será que nós estamos? O Salomão ele escreveu certa vez: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar, como diz lá em Eclesiastes, né, capítulo 3, versículo 1 e versículo 7. Então, o silêncio já fora adequado, mas agora não era mais. Quando o rei Assuero ele abriu a porta pela 3ª vez, Esther tomou coragem para fazer a sua petição. Ouça isso no nome de Jesus. Ela estava tão somente esperando o momento certo para falar, para agir. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui para o segundo tópico: a fúria do rei contra a injustiça.
Louvado seja o nome do Senhor. A revelação do plano. Começa agora a ficar a história mais bonita, mais linda. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a fúria do rei contra a injustiça. Esther, a revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e do seu povo, os judeus, porque estamos vendidos, é o que ela fala, estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Né? 7:4 de Esther. Então, Esther, ela fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravo ou servo, o que não era, né, incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, observe aqui como Esther coloca seus argumentos sutilmente, né? Ela vinculou seu destino ao do seu povo de maneira contundente, né? Argumentou que o edito não apenas ameaçava a vida da rainha, mas também representava um genocida em massa contra o povo judeu. Ela usou habilmente o modo passivo ao escrever o edito. Ela simplesmente disse, nós fomos vendidos, eu e o meu povo, como diz 7, versículo 4 de Esther, de modo a evitar de identificar a parte culpada. Lógico que o rei seria o culpado, foi ele que deu, né, que assinou o edito e tal, para aquele cujo lá, o Amã, que chegou lá e o rei nem investigou quem o povo seria, né? Então, ela não fez ali, não identificar a parte culpada. Primeiro, ela queria deixar o rei irado e somente então revelar um alvo para a ira dele. Vejam só, que sabedoria, né? Primeiro ela foi falando, deixando ele irado, para depois que ela falar o alvo ali que ela desejaria estar colocando em prática ali o seu plano. Aí veio a pergunta, no segundo subtópico do tópico 2, o rei pergunta, quem fez isto? Os reis no nome de Jesus. Então, nós vamos ver aqui agora, quem foi que fez isso? O banquete do vinho. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Quem fez isto? Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, ouça isso no nome de Jesus. Não, nós estamos voltando aqui para 1, é no 2 que nós estamos. Quem fez isto? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode, veja só, não se pode, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Louvado seja Deus. Vamos lá. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes até os pais, né, escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo razoável, né, irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então, a surpresa deveu-se aí ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia, né, como diz o capítulo 2, versículo 10. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder, né, concedido a Amã, mas conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Claro, Amã foi longe demais.
nas famílias ou em qualquer grupo social, a conveniência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender que seu próprio limite e cada um deve saber o seu próprio limite e não abusar, né, de direitos ou medir forças no estilo aí, ou ele ou ela ou eu, né, fazer isso é atrair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos aqui compartilhar, né? Compartilho aqui do mesmo sentimento de Wisdom, quando ele diz: confesso que neste ponto minha resposta teria sido mais ou menos esta. O que você quer dizer com essa pergunta? Quem é esse? Né? É isso que aqui esse Window, né? Wisdom, ele poderia pensar assim, né? Quando o rei perguntou quem é este, né, que fez isso, aí talvez a rainha, se fosse no lugar da rainha, ele poderia falar assim: o que você quer dizer com essa pergunta? Quem é esse? Porque o rei quem assinou, né, o decreto, o edito ali. Então você estava presente quando Amã propôs esse crime hediondo, né? Isso seria a resposta mais adequada para Esther falar, mas Esther não, esperou o momento certo. Então ela poderia falar: você lhe deu o anel para selar o decreto? Como é que ele diz agora? Quem é esse? Então abre os olhos, é mais ou menos assim ela quis dizer, né? Agradeço por não ter estado lá e estragado tudo, diz aqui esse Wisdom, né? Ou seja, no nome de Jesus. Então é bem colocado. Louvado seja o nome do Senhor. Senão ele estragava. Mas o Senhor sabe, rei, foi você que assinou, né? Você que deu o anel, ele selou e tal. Então, quem sabe, amados? Quem sabe quantos decretos Açoeiro assinou naquele dia? Quem sabe quantos assuntos importantes do governo estavam em sua mente naquele momento? O rei tinha várias decisões a tomar. A maneira como Amã, um ministro de confiança, propuseram a questão, né, dava aí a ideia de que ele estava resolvendo um problema que afetava o bem-estar do reino. Então o rei provavelmente assinou o documento sem prestar muita atenção, acreditando que Amã, né, colaborador fiel, sabia aí o que estava fazendo. Então, o rei poderia estar aí assinando tantos decretos, tantas coisas, que não era só Amã que era seu servo, mas muitos servos traziam assim, suas questões, suas coisas ali para o rei assinava, carimbava e tal, sem prestar atenção. E Amã talvez foi mais um que ele não prestou atenção e fez isso. Então, aqui alguns pontos para refletir. Então, não é prudente. Primeiro ponto aqui, não é prudente confiar cegamente em qualquer pessoa. Não é. Pessoas, como eu falei no começo, pessoas humanas, né? Falhamos, né? Todos nós falhamos. Não tem este que fala: eu sou 100%, nunca errei. Não erramos. Então, a autoridade que concedemos a alguém deve ser baseada em avaliações cuidadosas, minuciosas, né? Então, pergunte-se: essa pessoa demonstra integridade antes de promover qualquer pessoa? Né? Porque tem um ditado que fala que é conhecer quem é a pessoa, dê poder para ela. Então, pergunte: essa pessoa tem integridade? Quando se trata de questão de alta importância, como decisões pessoais, profissionais ou espirituais, o discernimento é ainda mais crucial, amados. Não hesite em investigar, fazer perguntas e buscar informações antes de confiar plenamente. Né? Tem pessoas que é assim. A Bíblia fala para os pastores, né, os líderes, não impor as mãos sobre um neófito, quer dizer, um novo convertido, para que ele não se soberbeça. Ouça isso no nome de Jesus. Mas primeiro teste, prove, vê aí se tem confiança, se vai continuar. Porque tem pessoas que quando dá um poder, quando dá um cargo a mais, o homem cresce, gente. Vira um Deus, não escuta mais ninguém, acha que ele sabe de tudo, e é assim. Então devemos tomar muito cuidado quanto a isto. Ouça isso no nome de Jesus, certo? Então não confie cegamente nas pessoas, não. Louvado seja o nome do Senhor. Minha mãe dizia que nós não devemos confiar nem nas roupas que vestimos. Já pensou, você vai vestir uma roupa, pega lá uma peça de roupa e tem lá um escorpião,
né, uma lacraia, sei lá, uma aranha perigosa, venenosa, e você veste sem sacudir aquela roupa, sem balançar, e aquele bicho vai te picar e você pode vir a óbito. Então, temos que tomar muito cuidado. Não devemos confiar cegamente. Terceiro subtópico, a terrível reação do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui rapidinho, está lendo aqui esse terceiro subtópico desse tópico 2. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo da sua rainha. Com toda a firmeza, Esther respondeu ao rei, cara a cara com Amã, o homem, o opressor, e o inimigo é este mal, Amã. Esther 7:6. Deus nos capacita no momento certo e a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbios 31:8. Esther não agiu de forma temerária, não, ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, não. Né? Confiando em sua própria força também não. Né? Como diz 2 Coríntios 10:4. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Então Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a pergunta que ele fez à rainha. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por que o rei sentiu a necessidade de fazer uma caminhada nesse momento? Não era porque ele precisava de tempo para pensar ou refrescar a cabeça, não. Amã não tinha dúvida sobre qual seria o veredito do rei ao retornar. Assim que o rei saiu, Amã viu que Assuero, Amã viu ali que Assuero, que isso não seria um problema para o rei. Ele não perderia o sono por causa do destino de Amã. Então Amã sabia, eu não sou um problema para o rei. Ele não vai perder o sono por causa do meu destino, o que é que ele vai fazer comigo? Não. Então ele já imaginava o que poderia acontecer. Então, o que provavelmente incomodava Assuero era a questão da sua própria confiança. A edição de Amã havia sido autorizada pelo rei e ratificada com selo real, né? Então essa preocupação do rei deixou ele um pouco meio conturbado aí. Poxa vida, foi eu que assinei, eu que permiti, eu que selei aí com o anel real, o selo real. Então como poderia agora, sem parecer fraco, punir Amã por promulgar aí um decreto que ele próprio havia aprovado? Era um dilema complicado. Então o rei, irmãos, olha... Você já viu uma coisa que depois você teve que voltar atrás, mesmo que você não queira, mas você querer voltar atrás e muitas vezes, poxa, já fiz a coisa errada, agora não tem como voltar. O que é que eu faço agora para corrigir isso aí? Então é mais ou menos assim, o rei ficou aí com a mente, foi lá nas alturas, né? Então, quando ele volta à sala do banquete, Assuero descobriu que Amã havia, de certa forma, resolvido o problema para ele. E voltando, o rei do jardim, do palácio, ao salão do banquete ali, onde estava, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada e então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? O rei terminou de dizer isso. Alguns oficiais cobriram ali o rosto de Amã, como diz o capítulo 7, versículo 8. Então, durante a ausência do rei, Amã havia implorado a Esther por sua vida, aquele que havia, sem perceber, buscado tirar a vida dela. Agora implorava que ela garantisse a sua própria vida. Para enfatizar seu pedido, Amã caiu diante dela, cumprindo praticamente a predição de sua esposa de que ele
de que ele certamente cairia em desgraça diante da descendência dos judeus, né? Como diz aqui Esther 6, versículo 13. Então, porém, a queda de Amã no divã de Esther deu ao rei exatamente o que ele precisou: uma desculpa para eliminar Amã sem causar constrangimento público relacionado ao edito. Então, disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha diante de mim na minha casa? Esther 7:8. É muito pouco provável que Assuero realmente acreditasse que Amã estava a ponto de estuprar Esther diante dele, mas essa era uma acusação convincente que desviava a atenção do verdadeiro problema, ironicamente, aquele que queria matar os judeus por não se prostrar diante dele, foi no final foi executado sob a acusação de se prostrar de forma inapropriada diante de uma judia. Isso aqui foi crucial para que o rei, matasse Amã, porque se ali no reinado soubesse que o rei matou Amã por causa do edito que ele próprio assinou, então todos poderiam ficar contra o rei. Mas aqui foi um momento crucial, na hora que Amã está ali, no divã, ali prostrados, na cama, na própria cama da rainha. Então, foi uma desculpa, o rei matou Amã por causa que ele queria estuprar, queria violentá-la, na sua própria cama. Então aí foi uma sabedoria do rei, ouça isso no nome de Jesus. É claro que ele já sabendo que Amã estava implorando, talvez soubesse que Amã estava implorando pela sua vida, mas foi uma desculpa ali para que todos entendessem que ele queria realmente, e ali não tinha mais testemunhas, estava só a rainha e ele, e Amã. Então, a palavra do rei contra, a palavra de Amã. Ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos aqui refletir em alguns pontos. Primeiro, cuidado com o orgulho. Amã, amado, ele foi tragado pelo seu próprio orgulho e arrogância. Ele não sabia que sua sede de poder o levaria à ruína. Então, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 6, aliás, é o contrário. Então, a Bíblia adverte: a soberba procede à queda, como diz Provérbio 16, versículo 18. Outro ponto: as consequências de más decisões, O rei Assuero, ele enfrentou o dilema de ter autorizado um decreto injusto. Muitas vezes tomamos decisões precipitadas e sem discernimento, devemos parar agir com sabedoria, para agir com sabedoria e temor de Deus em nossas escolhas diárias, sabendo que nossos atos têm repercussões dolorosas. Então nós devemos entender que para agir com sabedoria e temor de Deus em nossas escolhas diárias, sabendo que nossos atos têm repercussões dolorosas. Então é muito bom nós parar, pensar, ouça isso no nome de Jesus, antes de fazer qualquer coisa. Ixi, já foi embora mais de uma hora, Mas vamos aqui para o tópico 3. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico 3 tem só 2 subtópicos, rapidinho nós terminaremos aqui, A história da forca chegou ao palácio. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o grande livramento. Agora, vamos começar aqui, o grande livramento. Louvado seja o nome do Senhor. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto, irmãos. Como diz lá em Lucas 12, versículo 2, um dos seus eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, que era 50 côvados de altura, louvado seja o nome do Senhor, cerca de 22 metros, ouça isso no nome de Jesus. Vejam só, o homem queria humilhar mesmo, porque parece que era para todo o povo da cidade ver, 22 metros de altura. Então, era uma altura que todos poderiam ver. Então, cerca de 22 metros, ouça isso no nome de Jesus. E diz aqui, deixa eu ver, cerca de 22 metros,
Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Essa é uma pergunta. Vai saber, né? Então, ao que parece, irmãos, Amã havia espalhado pelo palácio a notícia de que planejava matar Mardoqueu, pois o servo do rei sabia, né, com que finalidade a forca havia sido construída. Em seu orgulho, Amã contara aí vantagem e suas palavras voltaram não apenas para zombar dele, mas também para ajudar a matá-lo. Vejam só, o que é que diz aqui em Gálatas 6:7? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, anuncia Paulo, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então o primeiro-ministro ele semeou ódio contra Mardoqueu e colheu a fúria do rei. Então Amã ele desejava matar Mardoqueu e os judeus, mas acabou sendo morto pelo rei. Segundo o que tenho visto aqui, aqueles que lavram a iniquidade e semeiam o mal, colhem exatamente isto, como diz Jó 4, versículo 8. Então, quem semeia a injustiça colherá males, Provérbios 22:8. Esse princípio imutável de semear e colher é ilustrado ao longo de toda a Bíblia e se aplica tanto aos cristãos quanto aos não cristãos também. Ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos tomar muito cuidado quanto à lei da semeadura. É um retorno rápido e mesmo que demore, mas o julgamento vem, como eu falei no começo. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, os ventos mudaram. Os ventos mudam, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, até aquele dia, a exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã, mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando a Assuero da forca preparada por Amã para matar Mardoqueu em ambiente de poder, né? Às vezes impera, ouça isso no nome de Jesus, um certo desestima de conveniência, muda-se de lado, né, com facilidade. Olha, sabia que tem pessoas que às vezes mudam de lado com facilidade, basta só um certo de sistema de conveniência, já muda de lado aqui e talvez, né, nós vamos falar aqui no começo, aqui, que esse servo, talvez ele era um dos que se prostrava, talvez não era, que todos se prostravam perante Amã, agora ele muda de lado. Ouça isso no nome de Jesus, ele mesmo agora vai e entrega Amã para o rei, certo? Então, aqui certo sistema de conveniência muda de lado, com muita facilidade. Talvez Arbona, que foi o que falou da forca, até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Lembra que teve uma aula aqui que nós tivemos aqui, que fala que os servos foram lá e falaram de Mardoqueu para Amã. Ouça isso no nome de Jesus. Agora, soube ser bem, né, perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas enforcou, olha o que ele fala, ele não apenas, né, informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã, né, para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer aquele que falara para bem do rei. Quer dizer, ele falando aqui, falando, olha, Amã preparou uma forca para Mardoqueu, matar Mardoqueu, aquele que salvou a sua vida, tal. Então, irmão, a insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Ouça isso no nome de Jesus. Você vê que coisa agora, né? Lembra que o pessoal fala muito que o feitiço vira para cima do feiticeiro? Né? É um ditado aí que o pessoal fala, mas aqui você vê que o mal virou para cima do mal. E o Amã, como a rainha fala, esse mal Amã. Então, Amã, amado, ele foi enforcado, né? Ou empalado aí no local que ele próprio havia mandado construir, né? E seu corpo foi sepultado. A riqueza e a glória de Amã, querido, não livraram da morte, nem foram levados com ele. Então devemos tomar muito cuidado, irmãos. Riquezas, glórias, reposições, cargos, devemos tomar muito cuidado, né? Quanto a isso, porque a Deus vê todas as coisas e nada se passa dos seus olhares.
Então, no tempo certo, ele toma as providências, e isso é muito, né, comum isso acontecer. A gente vê muitas pessoas se dando mal na vida porque eles acham que pode fazer tudo sem... a gente vê que Senaqueribe, né? Deus ele ganhou todas as lutas para Senaqueribe, e depois Senaqueribe fala que foi ele com seu próprio poder, foi ele que com a sua arrogância fez tudo aquilo e tal, e depois ele mesmo é morto pelos seus próprios filhos, né? Ou seja, no nome de Jesus. Amados, então o furor do rei se aplacou, né? Quando matou Amã, como diz o capítulo 7, versículo 10 de Esther. Então, o termo hebraico, traduzido aqui por aplacou, é usado em Gênesis 8, versículo 1, para indicar que as águas do dilúvio baixaram, o furor do rei havia crescido dentro dele e atingido o auge durante a execução de Amã. Então, assim, a sua ira se acalmou e o rei recuperou a compostura, né? No entanto, apesar de o adversário ter sido eliminado, o problema ainda não estava completamente resolvido, pois o decreto do rei permanecia em vigor, certo? E não podia ser revogado. Então, estávamos aí no terceiro mês, né? Já que foi dado aí 1 ano para que se cumprisse aí essa matança, como diz Esther 8 e 9, e faltava 9 meses para o dia, né, fatídico em que os judeus poderiam ser legalmente exterminados. Esther capítulo 3, versículo 13. Então, quanto à forma como Esther e Mardoqueu resolveram esse problema, discutiremos aqui na última lição, né? Na última lição nós vamos estar discutindo aqui. Por isso que eu peço para que vocês fiquem aí conectados, né? Que temos mais uma lição ainda, que é o próximo domingo. Para o próximo domingo, então, nós iremos estar trazendo para você aqui como que eles resolveram esse problema, né? E vai ficar aí suspenso aí, né, para você, assim como a rainha Esther fez, deixou o rei suspenso no primeiro banquete, ele se revelou no segundo, então você vai ficar suspenso aí, né, aí para que na próxima aula você saiba como que aconteceu o livramento dos judeus, como que Amã e, como Mardoqueu e Esther resolveu este problema. Irmãos, e a conclusão nos diz assim, veja só: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde, ouça isso no nome de Jesus, e quanto mais do homem que o leva à perdição. Não é Deus que leva o homem às perdições, é o próprio espírito do homem, rebelde quanto mais, né, leva o homem à perdição. Então, Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus, né, do reino da Pérsia. Então Amã foi enforcado na própria forca que preparou, né, como diz Esther 8:10. Então que o Senhor grande nosso, né, guarde o nosso coração de toda a maldade. Louvado seja o nome do Senhor. É sabido que se a gente praticar maldade, é isso aí que nós vamos ver, né? Quem planta vento colhe tempestade, não é verdade? Que as escrituras falam. Então, amados, estaremos perdidos se nós der lugar ao ódio e alimentar essa maldade no nosso coração. Temos aqui algumas aplicações finais aqui nessa conclusão que eu quero trazer para vocês. Primeiro, a verdade sempre vem à tona. Não tem outro caminho. A verdade vai vir à tona. Vamos tirar uma lição aqui. Assim como a verdade sobre o plano de Amã foi exposta, né, a verdade sobre as nossas ações e intenções também um dia será revelada. É importante vivermos com integridade, sabendo que nossas ações têm consequências. Segundo, segunda aplicação aqui, vamos trazer aqui uma aplicação para nossas vidas. Sejamos honestos em nossas relações e evitemos a hipocrisia, que a nossa vida seja um reflexo da verdade que professamos. Aqui, amados, a fragilidade do poder humano. Veja só, devemos ter aqui uma lição também dessa fragilidade aqui do poder humano. A rápida queda de Amã demonstra a fragilidade do poder humano. Aqueles que estão no poder hoje podem cair amanhã. Por isso que eu falei, não ponha totalmente confiança no homem, porque aquele que está no poder hoje pode cair amanhã. Tem tantas pessoas que ficam feito um besta aí, atrás de pessoas que têm poder, pessoas que têm riqueza. Amados, eles podem cair amanhã. E pensa que ele está do seu lado porque ele gosta de você? Não, ele quer tirar algum proveito. O rico, quanto mais tem poder, mas ele quer te humilhar, ele quer fazer de você, né, um subordinado. Olha só, né? Vamos tirar aqui outra aplicação. Não coloque sua confiança em pessoas ou em posições de poder, né? Coloque sua confiança em Deus, que é o eterno
e imutável. Ouça isso no nome de Jesus. Então chegamos aqui ao final de mais uma lição. Espero que você tenha gostado e estaremos aí no próximo domingo trazendo a última lição, né, que é a 13ª, Esther, a portadora das boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Fica aí todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estaremos aí, né, na próxima semana trazendo a última aula desse trimestre. Louvado seja o nome do Senhor. E, consequentemente, estaremos aí com o último trimestre aí do ano para nossas vidas aí, que é muito boa também essa próxima lição. Espero que vocês fiquem aí conectados nesse canal e compartilhe, se inscreva, aquele que não foi inscrito ainda, compartilhe nossos vídeos e deixe aí seu comentário, né? Isso é muito interessante para o crescimento do nosso canal. Que Deus abençoe, amados. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Pai do céu abençoe a cada um de vocês e a sua família, em nome de Jesus. Amém.